Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata e na aula de hoje vamos falar sobre os números ordinais. O que são números ordinais? Os números ordinais são tipos de numerais utilizados para indicar uma ordem ou hierarquia numa dada sequência. Ou seja, indicam a posição ou lugar que algo ou alguém ocupa numa série ou conjunto. São muito utilizados em competições esportivas para indicar andares de edifícios, tópicos de uma lista, as partes de algo, artigos de lei, decretos, capítulos de obra, indicação de séculos, dentre outros. Observe agora, de acordo com a imagem, uma lista dos números ordinais e os termos escritos por extenso. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º ou undécimo, 12º ou duodécimo, e assim por diante. Vejamos alguns exemplos a seguir. Ao expressarmos a ordem dos andares, faremos da seguinte forma: o andar que corresponde ao número 1 chamaremos de primeiro andar. O que corresponde ao número 2 chamaremos de segundo andar. O que corresponde ao número 3 chamaremos de terceiro andar, e assim por diante. Existem umas regras para saber como dizer cada um dos números ordinais. Veja a seguir. Para representar os números ordinais, usamos os números naturais, acompanhados por uma pequena letra, como o A e o O. Quando o número está acompanhado pela letra A, é feminino, e com a letra O, é masculino. Portanto, se queremos dizer que Ana é a número 1 da classe, dizemos que ela é a primeira, com a letra A. E se dissermos que Paulo foi classificado como o número 1 da corrida, dizemos que ele foi o primeiro colocado. Observe a tabela. Assim, se queremos mencionar a posição 92, devemos juntar o ordinal 90 com o ordinal 2, e assim teremos o 92º ou a 92ª, e assim por diante. Boa aula! Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre os gráficos. Vocês sabem o que é gráfico? Os tipos de gráfico incluem as diversas formas de representar algumas informações e dados, sendo que os mais importantes são os de coluna, linha e pizza. Compreender os gráficos hoje em dia é uma tarefa essencial, pois eles estão muito presentes em nosso cotidiano, seja nos jornais, revistas, internet, etc. Os gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda para comparar informações, seja qualitativas ou quantitativas, num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em várias áreas de estudo, como a matemática, estatística, geografia, economia, história, etc., para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos. Dessa forma, o uso de gráfico torna a interpretação e/ou análise mais rápida e objetiva. Vejamos agora alguns elementos que estão incluídos nos gráficos. Título. Geralmente possuem um título a respeito da informação que será apresentada. Fonte.
Muitos gráficos, sobretudo os de área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano de publicação da fonte referida. Números. Estes são muito essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte deles utilizam números, seja para indicar quantidade ou tempo, mês, ano, trimestre. Temos também as legendas. Grande parte dos gráficos apresentam legendas, que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam informações diferentes, dados ou períodos também são utilizadas. Boa aula! No exemplo abaixo, temos um gráfico que mostra a temperatura máxima em graus Celsius no Rio de Janeiro, em determinada semana. Observe que cada barra se refere a um dia da semana. O eixo horizontal representa os dias da semana e o eixo vertical, a temperatura máxima registrada naquele dia. Analisando o gráfico, é possível responder algumas perguntas. Vejam só. Quais são as informações trazidas pelo gráfico? A resposta está no título e no eixo horizontal. O gráfico de barras em questão informa a temperatura máxima no Rio de Janeiro em determinada semana. Qual foi a temperatura máxima na sexta-feira? Vamos pensar? Sim, na sexta-feira o gráfico ficou exatamente na linha de 30 graus Celsius. Qual foi o dia da semana que apresentou a maior temperatura máxima? Sim, na quarta-feira. E qual foi o dia da semana que apresentou a menor temperatura máxima? Muito bem, no sábado. Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau!